panorama escatológico do reino de Deus. Por que a gente precisa disso? Porque nós estamos no final do capítulo 16 de Apocalipse. Quando chega no final do capítulo 16 de Apocalipse, eu começo a ter, por causa dessas muitas repetições que João faz, de toda a história, mas pintada sobre ângulos diferentes. Quando chega no capítulo 16, eu começo a ter uma dificuldade já. Eu preciso conseguir me situar, porque ele começa a citar eventos que são universais dentro da nossa história, que sempre aconteceram, estão apenas aumentando de proporcionalidade, e ao mesmo tempo ele já começa a citar coisas que são próprias dos últimos dias e especialmente da vinda do Senhor Jesus. Então eu preciso ter este quadro que vocês estão vendo aí atrás, eu preciso ter esse quadro bem desenhado na minha mente, para que eu consiga fazer uma boa leitura dos próximos capítulos de Apocalipse. Há alguns anos atrás eu fiz isso daqui na igreja uma vez, quando a gente estava estudando Apocalipse, e agora eu estou fazendo de novo. Quem quiser depois esses arquivos, basta levar um pendrive lá na mesa do computador, você vai ter acesso a ele. Então hoje eu vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre essas divisões aí que eu estou propondo para que a gente faça uma leitura geral da nossa história, tá? Eu não vou poder ficar mostrando o quadro o tempo inteiro, porque eu quero falar um pouquinho sobre cada uma das partes. Não sei se vai dar para fazer isso tudo hoje, mas de maneira geral eu quero fazer uma introdução mostrando para vocês essa divisão, tá? Basicamente nós começamos por esses retângulos aí que estão na cor preta, que estão preenchidos, tá? Na parte de cima eu tenho 3 períodos na história, que são chamados de reino de Deus. Eu tenho o primeiro reino da criação, tá? Está lá na primeira parte, que é desde a criação até o dia da primeira vinda de Cristo. Nós chamamos esse período de reino da criação, dividido em 2 partes. É o período antes da queda, ou portanto no Éden, e o período fora da queda, ou depois da queda, fora do Éden. Esse reino também é chamado de reino do Deus Pai, tá? Depois eu tenho o reino da redenção, que também é chamado de reino do Messias. E esse reino da redenção compreende todo o período que nós vivemos e ainda vamos viver entre a primeira vinda do Senhor Jesus e a segunda vinda. Este período especialmente, ele é marcado por alguns sinais que nós chamamos sinais dos tempos. Está lá, Evangelho às Nações, a salvação de Israel. Evangelho às Nações, nós estamos vendo isso acontecer, e isso tem atingido uma proporção muito grande. Hoje nós já atingimos a maioria das nações, mas ainda falta algumas milhares para serem alcançadas, mas nós já conseguimos passar, em termos de porcentagem, já passamos os 50% há muito tempo, tá? Mas Evangelho às Nações, no primeiro reino, que é o reino da criação, o Evangelho só ficou entre o povo de Israel. Mas nesse período, entre a primeira vinda do Senhor Jesus e a segunda, o Evangelho está sendo anunciado para todas as nações. Nós estamos aguardando ainda a redenção de Israel, a salvação de Israel, que é a conversão dos israelitas. É um período marcado por muitas guerras, por catástrofes que eu estou classificando aí em 3 grupos: terremotos, fome e apostasia, ou guerra, terremotos e fome. É um período de apostasia, que a gente está estudando bastante aqui em Hebreus, que começou lá no 1º século e continua acontecendo até hoje, que é o abandono da fé, tá? A revelação do homem da iniquidade, que ainda não aconteceu, que é o inimigo final da igreja, que é aquele que vai personificar toda a oposição a Cristo e ao Senhor. E esse período também é um período de muitas tribulações, culminando lá no final desse período com um tempo que nós chamamos de grande tribulação, onde acontecerá os eventos descritos em Apocalipse 20, pelo menos uma parte deles, lá em Apocalipse 20, que diz que por um pouco tempo Satanás será solto. Satanás está preso hoje? Está sim.
ele não está isolado, mas ele está limitado. Antes, Satanás cegava as nações. Hoje, ele não pode mais fazer isso. Por isso o Evangelho entra. Antes, Satanás dominava e cegava as pessoas de tal maneira que elas não acreditavam, elas não criam. Hoje, o Espírito Santo convence os corações. Então, de certa maneira, a Bíblia chama isso de acorrentamento. Satanás está acorrentado, ele não está isolado, ele não está acaixotado, mas ele está limitado na sua atuação. Mas esse período que é chamado de grande tribulação, que é um período lá para o final dessa história, que é o período anterior à segunda vinda do Senhor Jesus, é chamado um período de grande tribulação. Esta época é a época presente, é o reino da redenção. Nós estamos vivendo esse período do reino da redenção. É também chamado nas Escrituras de últimos dias. Tá? Nós vamos, depois que eu apresentar esse quadro para vocês, daí nós vamos item por item e vamos olhar os textos. Tá? E tem a última parte da nossa história, e essa parte sim não tem fim, que é o período do reino da glória. Perdão. Antes ainda de entrarmos no reino da glória, a consumação do reino da redenção é no dia da segunda vinda do Senhor Jesus. Tá? Então, ali depois da cruz da segunda vinda, este dia, a segunda vinda do Senhor Jesus, é um dia longo, é um dia não governado pelo sol nem pela lua, e não é governado por um período de 24 horas. A Bíblia chama de o grande e terrível dia do Senhor. E quando fala grande, está falando de extensão mesmo. Tá? Nesse dia, tem pelo menos 7 eventos para acontecer. E aí nós não sabemos quanto tempo vai levar para que esses 7 eventos aconteçam. Mas no dia em que o Senhor Jesus aparecer nas nuvens com poder e glória, e isso nós chamamos de parousia, acontecerá a ressurreição dos justos, acontecerá a transformação dos vivos, os cristãos, acontecerá o arrebatamento dos vivos que foram transformados, acontecerá a morte e a aniquilação do homem da iniquidade, acontecerá a morte dos ímpios, e estes ímpios vão ressurgir para o juízo final. Isso tudo no grande e terrível dia do Senhor. Essa é a consumação de tudo, é o último dia. Tá? E depois disso, então, esse período que vem a seguir é chamado de época por vir. É o reino do Deus triuno, é o reino da glória, é o reino do novo céu e da nova terra. É o dia eterno, é um reino que não tem fim. Aí nós não estamos falando mais de um período, nós estamos falando da eternidade. Tá? De forma bem resumida, isso é a nossa história. Começo, meio e fim. Tá? É isso que a Bíblia nos apresenta. Quando nós lemos lá o Salmo 119, eu acabei de ler com vocês, o versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus joga luz sobre a nossa história e nos mostra esse quadro aí. Tá? E aqui eu tentei simplificá-lo ao máximo para que ficasse fácil de guardar e fácil de entender. Basicamente, são 3 períodos de 3 reinos específicos. O reino do Pai, que é o reino da criação, o reino do Filho, que é o reino da redenção, e o reino do Deus triuno, que é o reino da glória. Tá? Pablo, troca de slide para mim agora, coloca aquele outro para a gente olhar aí na Bíblia, de onde eu extraí isso, de onde nós podemos extrair esses pontos todos que estão descritos aí. Depois, no final, não sei até que ponto que nós vamos chegar aqui, mas no final eu volto o quadro só para a gente se situar até onde nós somos. Ok? Nós vamos começar falando sobre o reino da criação. Muito bem. O reino da criação, é aquela primeira parte que eu mostrei para vocês. Quais são as características desse período? Que é o período que cobre da criação até a primeira vinda do Senhor Jesus. Qual a característica desse período? Bom, esse período está dividido em 2 partes. Na primeira parte dele, era a parte em que Adão e Eva e todas as criaturas estavam vivendo no Éden em paz com Deus. Então, este reino era um reino de criaturas santas. Tá? Vejam lá, Gênesis 2, de 15 a 17, diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Até aí, todos são criaturas santas. Todos, o homem, a mulher, toda a criação está na mais perfeita ordem. O reino da criação começa assim. Só que o capítulo 3 de Gênesis nos mostra que houve rebelião no reino da criação. E então, nós vamos ter uma segunda parte dentro do reino da criação, que é a parte maior, é a parte em que o homem é expulso. Deus expulsou o homem do jardim, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ok? Então, Gênesis 3, 24 até Gênesis 4, versículo 1, mostram claramente o que aconteceu depois da rebelião do homem. Aí nós temos o reino da criação como um reino eterno. Por que eu estou afirmando que o reino da criação é um reino eterno? Porque embora este reino foi contaminado pelo pecado do homem, esse reino não vai deixar de existir. Por quê? Porque lá no último dia o Senhor vai renovar essa terra e fazer novo céu e nova terra. Isso significa que este reino vai ser reformado, porque ele não foi feito para deixar de existir. Ele foi feito para existir para sempre. Nós fazemos parte desse reino. Se existe uma promessa de que nós vamos viver eternamente, significa que o reino da criação é um reino eterno. É um reino que hoje está em queda, hoje está contaminado. Romanos capítulo 8 fala lá a partir do versículo 18 que nós estamos vivendo tempos de tribulação, tempos difíceis, tempos que até a própria criação geme e aguarda pela revelação dos filhos de Deus, para que a própria criação seja redimida do cativeiro que ela foi colocada. Ou seja, esse estado precário da criação é chamado por Paulo de um cativeiro. Toda essa criação de Deus está dentro de um cativeiro, por causa da nossa imperfeição e do nosso pecado. Portanto, o dia em que Deus revelar-se e mostrar quem são os filhos dele e quem não são, santificá-los, glorificá-los e condenar os outros, o Senhor faz novo céu e nova terra. E Paulo diz, a criação aguarda e anseia ardentemente por esse dia, porque ela não vai deixar de existir, mas ela será recuperada, como ela nunca deveria ter deixado de ser. Tá? Então o reino da criação é um reino eterno. Alguns salmos falam sobre isso. Eu estou citando aí o Salmo 24:1, que diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E o 29:10, o Senhor preside aos dilúvios como um rei. O Senhor presidirá para sempre. Sempre não é apenas até o último dia, sempre é para sempre. Deus vai presidir isso para sempre. Então Deus vai renovar essa terra e ela continuará a existir por toda a eternidade. Pode passar, Pablo, por favor. Esse primeiro período, que foi até Cristo, o que é importante que eu reconheça nele para a escatologia é isso. É um reino onde o Pai governa, o Pai criou, o Pai desenvolveu a história do seu povo, a história de Israel, e essa história ela se desenvolveu, se tornou densa, e nós temos os livros, tanto os livros de história do Antigo Testamento, quanto os livros proféticos, os livros poéticos, a literatura sapiencial, e essa literatura toda do Antigo Testamento, ela compõe um conjunto de histórias que é muito denso, mas essas histórias todas elas se desenvolveram nesse período, que é o período chamado de reino da criação. Eu não vou entrar nos detalhes porque não é o meu ponto aqui. O meu ponto é mostrar que todo esse reino conheceu como governante dele Jeová. Jeová é o rei. Jeová. O filho não foi revelado. O filho apareceu algumas vezes em teofanias, como ele apareceu para Isaías, como ele foi visto por Nabucodonosor na fornalha junto com os 3 moços, mas ele não se revelou, a mensagem dele, o evangelho não foi proclamado. Esse primeiro período da história, que é esse período do Antigo Testamento, o povo só conheceu uma figura da divindade. Eles conheceram Deus Pai, através das leis, através das profecias, a condução da história.
Fala, Deus. Pode perguntar. Novo céu e nova terra está falando daqui. Daqui. Quando essa terra for renovada, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Eu vou falar lá no final. Ou seja, aquele último dia termina com o quê? Termina com a celebração celestial, com o povo de Deus celebrando junto a vitória do Cordeiro. É como se Deus nos colocasse lá numa colônia de férias, né, numa grande festa, enquanto Ele está transformando isso daqui e fazendo um novo céu e nova terra. É isso que a gente vai estudar nos últimos 2 capítulos de Apocalipse. Tá? Uma confusão que normalmente surge quando a gente estuda esse assunto é que quando as pessoas pensam, fulano morreu, ele foi para onde? Foi para o céu. E onde é o céu? O céu é o lugar que eu vou passar a eternidade. Você não vai passar a eternidade no céu. Não vai. Porque céu é o lugar da habitação dos seres celestiais. Nós não somos seres celestiais. Deus nos fez para essa terra. Nós somos locatários da terra. Aqui é o nosso habitat. O céu é um lugar imaterial. Mas eu só sou eu de verdade se eu tiver um corpo físico. Se não é a alma do Wesley. Não é o Wesley. Então, nessa celebração, nessa fé, veja só, até esse dia, todos que morreram, até a vinda do Cordeiro, até esse dia, estarão já diante do trono, como nós já estudamos, diante do trono do Cordeiro, mas estará apenas a alma desses que já partiram. No último dia, nós que estivermos vivos seremos transformados com o corpo. E os que vierem receberão seus corpos ressurretos e voltarão a ser João, Maria, por completo, um corpo e alma. E vão celebrar a vitória junto, já com o corpo. Ok? Mas até chegar esse dia, lá estão as almas, e na terra, no mar, no fogo, estão os que já morreram aqui, e o seu corpo ainda está aqui. Virou pó da terra. Mas Apocalipse diz que a terra, o mar, tudo vai devolver esses corpos, porque eles serão ressuscitados para que eu seja recomposto. Eu só sou homem de verdade se eu tiver composto integralmente. Então, é um assunto que um dia a gente pode pegar para estudar aqui, sobre a questão da composição do homem. Né? Você vai ter algumas linhas escriturísticas que vão defender isso. Tem uma linha de interpretação que diz que o homem essa linha chamada de tricotomista, uma delas, né, que o homem tem corpo, alma e espírito. Uma outra linha vai se definir como dicotomista, que o homem tem apenas parte material e parte imaterial. Eu não me simpatizo com nenhuma das duas. Por quê? Porque o homem só é homem se ele tiver o todo. E todas as partes do homem também são homem. Então veja só, quando eu estou num velório, por exemplo, eu não posso olhar para aquele corpo e falar, olha, o João não está mais aqui, o João está no céu. Como que o João não está mais aqui? Está ali, ó, a pessoa que eu abracei, que eu apertei a mão, que eu convivi todos os dias, está ali, deitada. Como é que eu falo que ele não está mais ali? Então eu estou querendo dizer que aquela parte não é ele. Ele é só aquilo que foi para o céu? Não, ele está ali sim. Ele está ali. Só que ao mesmo tempo ele não está, porque ele está ali incompleto. Ali está apenas a parte material. A parte imaterial não está. E quem está no céu? O João está no céu. Mas o João também não está no céu. Porque o João que está lá também está incompleto. Porque o João só é João se tiver tudo junto. Do mesmo jeito que uma moeda só é uma moeda se ela tiver cara e coroa. Então, dividir o homem, se você quer dividir em 3, em 2, em 4 partes, é algo que não faz sentido, porque eu só sou eu se eu tiver completo. Então essa coisa de dicotomia, tricotomia, isso daí é absolutamente irrelevante. Porque eu só sou eu se eu tiver com tudo. Então, a pessoa que está enterrada lá no cemitério,
é a pessoa com quem eu convivi mesmo, ela está lá. Eu não posso ignorar, fazer de conta que não existe. Onde que existe? Está lá. A parte dela que vai ser ressuscitada no último dia está lá. Né? E a gente tem uma distorção doutrinária muito forte nesse sentido, que faz com que a gente ignore isso. Agora, a Bíblia diz que quando o homem morre, o espírito volta para Deus e o pó volta para a terra. Para onde o homem foi? O homem, na realidade, ele momentaneamente deixou de existir. Ele está dividido. Tá? Metade dele está na terra e metade dele está com Deus. Ele não está em lugar nenhum. A parte imaterial dele está descansando no seio de Abraão, está com Deus. E a parte material dele está descansando na terra. Aí ele só vai voltar a ser o João o dia que ele for reunido, as duas partes juntas. Então, quando a gente estuda essa parte, um dia eu quero gastar um tempo com vocês falando sobre isso, mas a Bíblia chama, em vários lugares, chama a alma de fulano, chama pelo próprio nome. E chama o pó de fulano pelo próprio nome. Mas vai achar textos lá, olha, onde Jacó estava enterrado. Pegaram Jacó e levaram para a sua terra. Quem que eles pegaram? Pegaram os restos mortais dele e levaram. Então, era importante ou não era? Se não fosse importante, eles largavam lá, no Egito. Mas eles pegaram lá e levaram para a terra deles. Então, essa coisa que a gente... Não é para ir lá cultuar os mortos. Tá? Não é para fazer isso. Mas eu não posso abandonar a memória deles, inclusive esse lugar que eu escolhi para que ele ficasse. Eu não posso... ir lá não é pecado, como muito crente pensa que ir lá no cemitério visitar o túmulo, cuidar dele para não deixar o mato crescer e ficar aquela coisa horrorosa. Quando você vê túmulo horroroso, o pessoal já fala, deve ser túmulo de crente, né? Porque eles viram as costas como se... aí então você não pode guardar nada em casa. Se você guardar uma muda de roupa, isso aqui é para recordar. Quer dizer, a muda de roupa, você guarda, a fotografia você guarda, um relógio que usou a vida inteira você guarda como uma memória, e o corpo você larga lá e faz de conta que não é nada. Então é incoerência, não tem coerência. Mas isso é resultado de uma doutrina distorcida que faz com que a gente... o homem tem 3 partes, mas o que é o homem de verdade é o que foi para o céu, o resto não é homem. Olha, quem disse que não é homem? Quem falou que não é? A Bíblia não destrata dessa maneira nenhuma pessoa que morreu. Tá? Mas esse não é o ponto aqui, mas só... É porque eu pego nesse assunto, daí eu já fico interessado nele, e daí já começo a falar. Mas o fato é que os homens que vão celebrar a vitória do Cordeiro não serão apenas as almas dos homens, serão os homens completos. Tá? Completos. Por enquanto eles estão diante do trono do Cordeiro, os santos que já se foram estão, suas almas estão lá. Mas eles sabem que eles não estão completos. E para habitar no céu, tem que estar, só a alma habita, porque é região celeste. A celebração da vitória do Cordeiro, das bodas do Cordeiro, ela é algo absolutamente sobrenatural, porque é uma mistura de celeste com material. E uma vez que eu estou ressuscitado, e é por isso que ela tem que ser fora dessa terra. Uma vez que eu estou ressuscitado, voltei a ter corpo, um corpo glorificado, aperfeiçoado pelo Senhor, e estou celebrando com o Cordeiro nas alturas a vitória dele. Ele vai refazer essa terra, reformá-la e torná-la nova. Se eu ficar aqui em cima, não vai ser muito bom. Né? Eu não sei como é que ele vai fazer essa reforma, mas normalmente quando a gente vai reformar alguma coisa, a gente tira tudo de dentro da casa, principalmente aquilo que pode ser machucado. Né? Então, eu não sei como que Deus vai fazer isso, a gente não tem detalhes sobre isso. Eu sei uma coisa que eu posso afirmar com certeza. Quando Deus estiver fazendo o novo céu e a nova terra, nós vamos estar celebrando ausentes dessa terra. Tá? Isso é muito lógico, por quê? Porque depois dessa terra estar pronta, lá no último capítulo de Gênesis diz que a Jerusalém celestial descerá do céu e pousará na terra. Nós estamos falando de uma cidade física. Ou seja,
Deus vai fazer algo tão extraordinário na nova terra que Ele vai fazer uma ponte entre o celeste e o físico. E essa ponte é precisamente a nova Jerusalém. É o lugar onde será o templo do Senhor, onde Jesus vai sentar no trono e vai reinar para sempre. Esse lugar é um encontro entre o que é celeste, imaterial, com o que é terreno, imaterial. Mas isso daí vai ser na nova terra novinha em folha. E onde é que nós vamos viver? Lá no último capítulo diz que nós nos espalharemos por sobre essa terra, seremos divididos em reinos e vamos povoar essa terra inteira. Ou seja, nós voltamos lá no início, como nunca deveria ter deixado de ser. Porque a ordem de crescer, multiplicar e encher a terra foi dada antes da queda. Ou seja, a diferença agora é que nós já crescemos, já nos multiplicamos e somos uma multidão inumerável. E essa multidão vai se estabelecer sobre a terra e nós vamos encher essa terra e vamos morar nela. E vamos, obviamente, nós precisamos de algum tipo de organização, nós vamos nos organizar em reinos mesmo. A Bíblia diz, serão 12 reinos. Agora, por que está falando 12 reinos lá no último capítulo? Eu tenho sempre que lembrar que isso é uma maneira ilustrativa de João demonstrar que serão muitos reinos, mas todos eles, como os 12, serão reinos do Senhor. Tá? A exemplo dos 12 apóstolos, a exemplo das 12 tribos de Israel. Serão muitos reinos, mas todos eles serão reinos do Senhor. Todos terão comunhão com o Pai. E nós vamos viver no Senhor, nós vamos, em um desses reinos nós estaremos lá. Essa é a nossa habitação. Vai ter discórdia? Não. Vai ter pecado? Não. Vai ter crime? Não. Vai ter violência? Não. Vai ter envelhecimento? Graças a Deus, não. Não tem morte, né? Não tem obesidade, glória a Deus. Não tem. Tá? Mas isso aí está lá na última parte desse estudo que eu estou começando aqui. Tá? Então, Andrews, aguenta mais um pouquinho. Tá? Mas novo céu e nova terra é isso aqui mesmo. Tá? É que existe muita coisa que é ensinada sobre isso. Por isso que eu tento simplificar ao máximo aquele quadro, porque tem gente que traz aqui um pergaminho, abre de ponta a ponta na igreja com um monte de quadrículos, com um monte de coisa só que você não tem base bíblica para falar essas coisas. O que você tem base é o que está aqui. Por isso que eu estou abrindo esses textos com vocês, porque são os textos que dão base para você fazer um esquema, né? Um quadro, para pintar a nossa história, especialmente o fim. O que a Bíblia fala a respeito do fim? Fala o que, resumidamente, eu vou citar aqui. Tá? Fora isso, é conjectura. E aí tem gente conjecturando de tudo enquanto é jeito que você puder imaginar. Tá? Mas a gente tem que sempre ter uma lógica, considerando que o reino da criação, que é o primeiro que a gente viu lá, o reino da criação antes da queda, é o protótipo do reino eterno, que é depois da redenção. Aí é o protótipo. Então, o que estava presente lá é precisamente o que nós vamos ter presente lá no final. A diferença é que lá não deu tempo do povo crescer para a gente ter uma referência de como era a vida sem pecado, num lugar onde não havia nem mesmo a malícia. É onde eles estavam nus e não se envergonhavam. Não deu tempo da gente ter uma referência, 3, 4 famílias, 5, como é que eles viviam? Não deu tempo da gente ter essa referência, porque os nossos pais caíram. Ok? Agora, é a partir da maneira como eles viviam lá que eu vou pensar a eternidade. Eu não vou pensar a eternidade como muitos escatologistas ensinam, vestido de branco, com uma asinha nas costas, batendo asa lá no céu. Até porque, se a gente pensar na nossa concepção humana, uma vez um menino da UPA chegou para mim aqui e falou assim: pastor, o que a gente vai fazer no céu? Nós vamos ficar trancados dentro de um templo, com a mãozinha junta, vestida de branco, cantando dia e noite sem parar, igual Apocalipse mostra que os querubins estão fazendo? Misericórdia, pastor, se foi isso, não estamos perdidos. Eu falei, o seu pensamento é lógico e é correto, e não é pecaminoso. Não é que eu não queira glorificar a Deus assim. O problema é que eu fui criado para glorificar a Deus de uma maneira diferente. Nós somos criados para glorificar a Deus vivendo
Os anjos foram criados, os querubins foram criados para glorificar a Deus assim. Eles não estão sentindo falta de nada. Mas se eu pegar um ser humano e colocar trancado num lugar e falar, ó, você canta aí 24 horas por dia sem parar, santo, santo, santo é o Senhor, santo. Quer dizer, você fala, você está de brincadeira. Eu não estou dizendo que Deus não merece. Deus merece, merece isso durante toda a minha vida. Mas não foi assim. Eu fui criado para adorar a Deus construindo coisas. Eu fui criado para adorar a Deus me relacionando com pessoas. Foi assim que Deus nos fez. Deus nos fez, colocou no Éden e mandou fazer o quê? Dar nome para os animais, cultivar a terra, né? Me relacionar, constituir família, né? Expandir, multiplicar, explorar. Deus me deu essas ordens. Ou seja, qual a maneira que Deus me fez para glorificá-lo? Deus me fez com um senso de explorador, me fez com curiosidade, me fez com uma capacidade de se relacionar. Então essa é a maneira de eu glorificar a Deus. Essa é a maneira que eu vou louvar a Deus por toda a eternidade. Ou você acha que Deus criou esse universo tão grande e colocou a gente nesse planeta aqui só para a gente ficar contemplando as estrelas? Sim, Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Se Ele é um ser criativo, o que nós vamos fazer por toda a eternidade? Nós vamos criar. Só que criar sem pecado. Criar sem malícia. Né? Então, eu sempre quando eu olho, assim, à noite, fico olhando para o universo, eu falo, olha, o pecado trouxe consequências gravíssimas para nós. Né? E mesmo com essas consequências, nós conseguimos arrancar o pezinho desse chão aqui, e a gente já conseguiu subir bem alto. Você já imaginou sem pecado? Com a capacidade intelectual a 100%. As coisas que nós podemos fazer. Por isso que Deus fez esse universo tão insondavelmente grande. Porque nós precisamos de ocupação não por 100 anos, nós precisamos de ocupação pela eternidade inteira. Então aí eu vou ter que conjecturar. Quando eu penso no que eu vou poder fazer. Mas uma coisa eu tenho certeza. Nem agora os santos que já partiram estão lá diante do templo dizendo santo, santo, santo. Porque eles não foram criados para isso. Quando eu leio Apocalipse diz que os santos estão como que um mar de vidro na presença do Senhor, clamando e pedindo ao Senhor por nós. Agradecendo ao Senhor por eles e clamando pela igreja que está passando ainda por dificuldades aqui. Mas não está lá santo, 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 santo. Porque nós não fomos feitos assim. Nós não fomos feitos assim. Então, quando eu penso em eternidade, em novo céu e nova terra, eu preciso pensar que Deus ele vai me locar. Aonde que Ele vai me locar? Ele vai me locar num lugar que é compatível com o que Ele criou. Tem uma série de livros que eu recomendo, se você tiver tempo e curiosidade e quiser. Tem uma série de livros do Dr. Heber Campos, que chama O Habitat Humano. Então ele tem um habitat humano antes da queda, tem um habitat humano caído e tem um habitat humano restaurado. São 4 livros, porque o habitat humano caído são 2 volumes. São 4 livrões, mas é muito bacana, porque ele explora tudo que você vai encontrar na Bíblia sobre esse tema. E ele fala sobre isso, e ele mostra claramente como que é inconcebível a ideia de que a eternidade é num lugar imaterial. A eternidade é num lugar material, físico, um lugar onde eu vou andar, um lugar onde eu vou viver, conviver com outras pessoas. Tá? Mas vamos lá. O período que é o período chamado de reino da redenção. No Antigo Testamento esse reino já é anunciado. Gênesis 3,15 diz, quando o Senhor estava disciplinando o homem por causa do pecado dele, Deus disse, porém inimizade entre ti e a mulher, Deus disse à serpente, né? Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O reino da redenção foi prometido por Deus para Adão e Eva,
e foi prometido em forma de castigo para a serpente. Falou assim: olha, você veio aqui, você tentou, e você pôs em desgraça os meus filhos. Mas deles vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Você vai tentar mordê-lo. E nós estudamos bastante isso daqui quando nós estávamos falando lá de Daniel. Lembra que Satanás tentou de todas as maneiras, e Apocalipse também, conturbar, dificultar a vinda do Messias. Inclusive usando Herodes para mandar matar os primogênitos quando Jesus nasceu. Ou seja, Satanás tentou de todas as maneiras impedir a vinda do Filho de Deus. É isso que é chamado nesse texto de: tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele te ferirá a cabeça. Então, o reino da redenção já foi anunciado desde a queda. Então o Antigo Testamento traz várias citações. Vamos lá, ó. Salmo 2, de 6 a 11 diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Este salmo é um salmo profético. Ele está falando de Jesus. Veja só, é Deus falando com o seu filho: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Ou seja, Deus está dizendo: eu vou mandar o meu filho. Ele vem sobre essa terra para ser o Senhor de toda a terra. Então vocês que são reis, prestem atenção. Deem ouvidos ao que eu estou alertando. O rei virá. O único e genuíno e verdadeiro rei, ele virá. E ele vai destruir essa terra. Ele vai reinar e julgar. O problema é que os reis viram o Filho de Deus vindo lá em Belém, lá na Palestina, e crucificaram ele na cruz. E para eles a história está encerrada. E nós sabemos muito bem que a história não está encerrada. E esse Senhor Jesus, ele governa, ele reina. Lembra quando nós estudamos Apocalipse capítulo 5, ele tem os selos nas mãos. A história se desenvolve de acordo com o comando dele. Ele rege as nações, ele levanta reis e ele depõe reis. Mas lá no final, ele vai expor esses reis diante da glória dele e ele vai disciplinar. No último dia, todos os inimigos serão colocados debaixo do estrado dos seus pés. Ele é o único rei. E o Salmo 2 profeticamente já anuncia isso. Isaías 9, de 2 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ou seja, Deus está dando esta profecia ao povo de Judá através de Isaías, mostrando que este rei virá. E este rei vai fazer o que precisa ser feito. Justiça para quem precisa, juízo para quem precisa, consolo e paz para quem precisa. Isaías 11, de 1 a 2, do tronco de Jessé, ou seja, está falando dos descendentes de Jessé, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Lembra da pomba descendo sobre o Senhor Jesus? Profecia de Isaías. E o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Profecia de Daniel 7, de 13 a 14. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Pode passar, Paulo, por favor.
Isso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o que nós temos aí sobre o reino do Messias, o reino da redenção? O Novo Testamento diz que esse reino, em primeiro lugar, está próximo. Está lá em Mateus 3, 2. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O Pai entrega o governo do universo ao Filho. 2 textos. Mateus 28, 18 e Hebreus 2, 8. Olha lá. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que a gente chama esse segundo período de reino do Messias? Porque o Pai entrega o cetro nas mãos do Filho. E o Filho disse aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem está governando? Jesus. Este é o reino do Messias. Mas tem acontecido coisas ruins. Tem acontecido porque essa é a condução que o Senhor Jesus está dando para que os homens pecadores sejam alertados, para que eles se arrependam dos seus pecados. Os homens pecadores sejam punidos com os seus próprios pecados, com consequências ainda maiores. Para que o povo de Deus seja purificado, seja aperfeiçoado, para que a história que Deus escreveu se cumpra, para que lá no fim o nome do Senhor seja glorificado por todo o joelho, não só o joelho daquele que creu, mas o joelho daquele que não creu, que vai ter que reconhecer que o Senhor é Senhor, tá? Mas o Senhor Jesus tem toda a autoridade. Hebreus 2:8, que inclusive nós já estudamos aqui aos domingos: todas as coisas sujeitastes debaixo de seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Hoje eu não vejo. Eu olho e não vejo um rei, não vejo um primeiro-ministro desses países da Europa sujeito a Cristo. Eu não vejo o próprio presidente do nosso país sujeito a Cristo. Mas Deus já fez isso. Deus sujeitou todos debaixo do seu domínio. Um dia nós vamos ver isso claramente. Um dia os próprios homens vão perceber claramente isso, né? Mas o Todo-Poderoso é o Senhor Jesus. Aí, uma brincadeira, eu não posso me furtar de fazê-la nesse momento, porque é bom para a gente pensar nisso. A gente tem a mania de olhar para algumas pessoas e considerá-las toda poderosa. Você fala assim: olha, não tem como vencer fulano, não tem como driblar ciclano, fulano de tal é imbatível. Aí hoje o japonês da Federal foi preso, né? Para que todo mundo saiba que não existe gente acima do governo, acima da lei, nem dos homens e nem de Deus. O único que está acima de tudo é o Senhor Jesus, tá? É o Senhor Jesus Cristo. O Pai confiou ao Filho a administração espiritual do seu reino. Está lá, ó, Colossenses 1, de 13 a 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ou seja, quando você se converteu, quando você passou por uma conversão, o que aconteceu? Deus te tirou do reino das trevas e Ele trouxe você para onde? Ele transportou você para o reino do Filho do seu amor. Pastor, eu não saí de lugar nenhum, eu estou aqui na terra. Continuo morando no mesmo lugar, continuo morando no Brasil. O que aconteceu? Você pode até continuar morando e transitando nos mesmos lugares, mas Deus tirou o seu coração das trevas e trouxe o seu coração para a luz. Deus tirou sua mente das trevas, do obscurecimento, mas trouxe a sua mente para a luz. Ele iluminou o seu pensamento. E então isso tem a ver com o reino espiritual. Quem administra esse reino é Cristo. Quem administra a nossa vida como servos de Deus é Cristo. Deus, o Pai, confiou ao Filho essa administração espiritual do reino dele, né? É Cristo que fala conosco, é Ele que nos ensina, é Ele que se revela. É o que está aí em Colossenses 1, de 13 a 14, entre outros textos, né? O Pai confiou ao Filho a administração do reino por um tempo determinado. A pergunta é: esse reino que nós estamos vivendo, que é o reino da redenção, o reino do Messias, ele também vai passar? Vai. Esse período não é um período infinito, ele tem tempo para acabar. E qual é o tempo dele? Está lá, ó. Como que eu sei disso? A mãozinha do Paulo está ajudando lá. 1 Coríntios 15, de 24 a 25.
E então virá o fim, quando ele, está falando de Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai. Percebe como Cristo está reinando? Eu só posso entregar se eu estiver no trono. Então, do mesmo jeito que no primeiro texto, no texto de Mateus 28, o Filho diz que o Pai lhe deu toda a autoridade, lá em 1 Coríntios, Paulo está dizendo que o Filho vai entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Por isso que o término do reino da redenção é lá no final do último dia, o grande e terrível dia do Senhor. Depois que o Senhor Jesus vencer, e Apocalipse diz que ele vai fazer isso com um sopro da boca dele, um sopro da boca dele, ele vai destruir o homem da iniquidade, vai destruir o anticristo e vai lançar o inferno, o homem da iniquidade, o anticristo, Satanás e os demônios, todos no lago de fogo e enxofre, onde eles arderão por toda a eternidade. Este conjunto, inferno, Satanás, todos os demônios, o homem da iniquidade e o anticristo, todos serão lançados no lago de fogo e enxofre. O inferno não é o pior lugar do mundo. Ele é a antessala do pior lugar do mundo, que é o lago de fogo e enxofre, que arderá por toda a eternidade. A morte eterna, definitiva. Pode passar, Pablo? E a última parte, o reino da glória, se dará após o Messias terminar todas as coisas, como nós acabamos de ler lá em 1 Coríntios 15. Apocalipse diz, no capítulo 21, versículo 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. É aí que começa o reino da glória, quando o novo céu e a nova terra estiverem prontinhos. Mar aí, para quem como eu gosta de tomar um banho na praia, mar aí não é água, tá? Isso é tão bonito. Para quem conhece o Antigo Testamento, essa frase ela é muito mais do que poética. Ela é um hino de vitória. Porque mar era o nome que era dado para a bacia, que ficava logo na entrada, quando você entrava no tabernáculo para oferecer sacrifício. Antes de chegar no altar do sacrifício, tinha uma grande bacia, onde os sacerdotes, eles tinham que lavar as mãos das impurezas que eles traziam consigo. E aquilo ali era uma lavagem também simbólica da condição pecaminosa do homem. Então, este mar é sinônimo de impureza, é sinônimo de pecado, é sinônimo daquilo que contamina, é sinônimo daquilo que faz oposição a Deus, é sinônimo daquilo que Deus odeia. Então, quando ele está dizendo, olha, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Esse lugar não tem pecado e esse lugar ninguém vai precisar de purificação. Porque quem estiver nesse lugar não tem mais impureza, não tem mais pecado. Lá não tem rebelião contra Deus. Percebe que isso é muito mais do que poético, isso daí é um hino de vitória, né? Uma terra novinha em folha, e um lugar onde pecado não entra, onde todo mundo está puro, ninguém precisa lavar as mãos e se purificar dos seus pecados. É isso que esse texto está dizendo. O reino da glória, ele é reino da glória por isso, porque todos estaremos lá glorificados, ou seja, aperfeiçoados completamente, livres de toda mácula, de toda impureza, de toda malícia, de todo pecado. Não tem mais isso. Tá? E esse reino, então, é um reino que não tem fim. Por quê? Porque se o homem não tivesse a condição para pecar lá no Éden, Éden não teria acabado nunca. Acabou porque Deus deu ao homem lá poder de opinar por algo que fosse contrário à sua natureza. Por isso ele pecou. Mas agora nós seremos recolocados numa terra novinha em folha, mas não existe mais opção de pecar. Não existe mais opção de rebelião.
Não existe mais isso. O mar já não existe. Aí fica fácil aí para o caipira falar, o mar, não vai ter mais mar. O caipira, sem querer, ele interpreta bem esse texto. Não tem mais mar. Mas eu acredito que o oceano continuará a existir, porque esse planeta nosso, assim como eu preciso, eu só sou eu se eu tiver corpo e se eu tiver a parte imaterial, esse planeta só é terra se ela tiver terra e água. Então, não é disso que o texto está falando, não está falando da ausência de mar. Está falando da ausência de, como diz o caipira, mar. Tá bom? Sim, eu acredito que sim. Porque foi assim que nós somos feitos. Lembra quando nós estudamos aqui o texto lá de Gênesis, falando sobre Babel? A confusão dos idiomas, ela na realidade, o termo confusão já diz tudo, né? É um ato disciplinar de Deus. É um ato disciplinar de Deus, por quê? Porque os homens se rebelaram contra ele de tal maneira que ousaram tentar ir bater na porta dele, com toda a ignorância, né? Como se isso fosse possível, né? Mas dentro do conhecimento da época, os homens acharam que podiam levantar um negócio e bater na porta de Deus. Ou seja, rebeldia. Olha, nós não vamos esperar Deus vir aqui falar conosco, nós vamos subir lá. E aí Deus vai e confunde. Por que eu posso dizer que vai ter um único idioma? Porque no evento de Atos 2, quando tem a descida do Espírito Santo, acontece um evento que é o oposto do que aconteceu na Babel. Quando acontece a descida do Espírito Santo, Pedro prega e todos ouvem e entendem o que Pedro está pregando, como se fosse todo mundo na mesma língua. Pedro estava pregando em quê? Provavelmente ele estava pregando em aramaico, que era a língua que ele falava. E ali tinha gente de tudo enquanto é canto do mundo. Como é que eles ouviam? Deus fez um milagre no meio deles. Um milagre no ouvido, não foi na boca, porque Pedro não tinha como pregar 20 idiomas diferentes ao mesmo tempo. O milagre foi aonde? Foi aqui, ó. O mesmo milagre que eu creio que Deus vai fazer no dia em que nós formos glorificados. É uma única língua, né? E é interessante que o reino de Deus tem esse efeito sobre os homens, né? Aonde o reino de Deus chega, ilustrativamente, uma única língua é falada, né? Porque aqui na igreja, você vê, o reino de Deus unifica pessoas das mais diferentes classes, das mais diferentes culturas, das mais diferentes famílias, em torno de uma única língua, que é a palavra de Deus, a revelação. Então é natural imaginar que o céu é esse lugar. E aí fica tudo mais fácil, né? Uma terra todinha povoada com gente falando a mesma língua, então é mais fácil até para viajar, né? Eu gosto de pensar sempre em eternidade assim, algo prático, algo que tem o que aqui tem de bom. Eu tenho um amigo meu que é professor de teologia e ele insiste inclusive que existem algumas obras neste mundo nosso que são claramente manifestações da graça comum de Deus, inspirando os homens a fazer coisas belas, como por exemplo nossas músicas, nossas boas músicas. Se você pensar em Idade Média, as composições de Sebastian Bach, Deus vai aniquilar isso? Aí esse professor de teologia, amigo meu, fala assim, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se nós formos tocar alguma coisa no céu, na nova terra para Deus, nós vamos tocar o quê? Nós vamos tocar o melhor que a gente tem. Aquilo que não foi maculado pelo pecado, mas aquilo que foi genuinamente uma expressão da verdade, tá? Então, tudo que é expressão da verdade, segundo esse meu colega, vai ser preservado. Vai ser preservado, né? Então, eu gosto de imaginar sempre, eu gosto muito da posição dele, que eu gosto de imaginar o novo céu e a nova terra um lugar de gente. Porque se a gente fica imaginando o novo céu e a nova terra como um lugar de anjo, não é um lugar que a gente está acostumado, né? É um lugar de gente, com uma diferença: não tem pecado, não tem malícia. Então, por exemplo, de forma bem prática, se tiver futebol lá, não sei se vai ter, mas se tiver não vai precisar de juiz. Não, João, não vou entrar nesses detalhes, ó.
Mas o fato é que nós não vamos precisar de juiz. Por que a gente precisa de juiz? A gente só precisa de juiz porque nós não temos crédito. Não temos crédito. Né? Não vou entrar na pilha de vocês. Nós não temos crédito. Eu preciso de um juiz por quê? Porque você precisa de alguém dando veredito sobre o que você fala e o que você faz. Né? Já imaginou como seria bonito você jogando uma partida de futebol sem o juiz atrapalhando lá no meio? E o sujeito, sem querer, cometeu uma falta, deixou a bola sair, ele para na hora e fala, não, eu pus a bola para fora. Não precisa de bandeirinha, não precisa de ninguém, não precisa de VT para conferir se saiu ou não saiu. Não. Todo mundo é justo. Né? Então, essas coisas a gente não sabe, obviamente a gente está conjecturando, mas eu tenho sempre que entender que quando eu penso em novo céu e nova terra, futuro, eu tenho que pensar num lugar de gente. Lugar de gente. Eu vou precisar de teto, porque a chuva faz parte da ordem natural da criação. Vou precisar de teto. Né? Muito bem. É tanta coisa e o horário não deixa. Meu Senhor, olha o horário. Lá eu não vou ter. Eu espero que lá a gente não tenha que se preocupar com o tempo, né? Tomara que ninguém invente um relógio lá. Mas a gente está só no comecinho, eu preciso fazer esse panorama com vocês. Tá? Olha, pela contagem bíblica que a gente costuma fazer, do princípio até Cristo, nós temos uma cronologia de aproximadamente 6.000 anos. Essa é a contagem bíblica. Mas se você pegar os eventos bíblicos da maneira, as idades que são apresentadas, você tem ciclos, você tem 2.000 anos. A primeira parte da criação, a primeira história do Éden ali, até o capítulo 11 tem 2.000 anos. Depois você tem mais 2.000 anos até aqueles eventos lá relacionados com o povo exilado no Egito, e depois você tem mais 2.000 anos até a vinda de Cristo, e depois você tem 2.000 anos de Cristo até aqui. Pelos relatos bíblicos nós estaremos com 8.000 anos. Alguns defendem a tese de que os anos lá da criação são maiores, então ali é um período até o dilúvio seria um período de 4.000 anos. Aí nós temos 4.000 anos, mais 4.000 anos, nós estaríamos aqui por volta de 10.000 anos de história. O Adalto tem um vídeo interessante falando sobre essas datações. Acho que a gente viu até parte do vídeo aqui falando sobre o dilúvio, mas o vídeo inteiro ele fala sobre essa cronologia. Eu vou achar lá só a partezinha, deve ser uns 4 minutos que ele fala sobre isso. Vou trazer para vocês, porque ele dá dados técnicos, então eu estou tentando te responder, mas eu não tenho os dados técnicos para te dar exatamente. Mas ele faz essa divisão mostrando. Biblicamente, essa é a idade. Tá? Entre 8.000 e 10.000. Tá? Se falando de planeta, essa média aí, essa folga aí é plausível, né? Aí as pessoas perguntam, por que você tem um elemento dentro da natureza, especialmente usado por cientistas, ao medir a idade de fósseis, chamado carbono 14, que diz algo diferente. E diz que são bilhões de anos. Por quê? Bom, a explicação, ainda olhando pela ótica bíblica, é que Deus criou um mundo adulto. Deus criou um mundo adulto. Se você encontrasse Adão no final do dia da criação, você ia dar quantos anos para ele? Mas se nós tivéssemos uma foto do dia do nascimento de Adão, você ia olhar a foto e falar, está com 30 anos, 30, 40 anos. Né? Mas, na realidade, ele tinha apenas um dia. Tá? É a mesma explicação que nós usamos para explicar por que um cientista vai dar 30 bilhões de anos para a Terra, e aí vem os cristãos e a Bíblia vão lá e diz, tem 10.000 anos. Por quê? Porque os elementos que são encontrados dentro desta criação são elementos adultos. Né? E na hora que você vai fazer essa medição do carbono, ela te dá uma medição, ela vai te dar uma medição de uma terra adulta. E aí, então, ela vai te dar bilhões de anos. Tá? O que não é levado em consideração é que Deus já criou esse mundo assim, este universo adulto. Tá? Um outro ponto também que interfere e que faz essa conta ser uma conta absurdamente
diferente? É porque, veja bem, se você está analisando, deixa eu tentar desenhar isso na minha mente para ver como é que eu explico. Quando você vai fazer a contagem do carbono 14, você tira uma medida e submete a uma escala. Você pega um objeto lá, um pedacinho, uma parte do osso, conta quantas unidades de carbono 14 existem naquele pedaço. E você vai submeter uma escala. O problema é que essa escala começou, ela foi observada a partir de quando? Bom, vamos supor que tenha 300 anos de observação, e não tem, do carbono. Mas suponhamos que tivesse 300 anos de observação. Então, como é que foi criada essa escala? Em 300 anos se observou quantas unidades de carbono diminuem num período de 300 anos. Aí chegou a uma conclusão, olha, diminui tantas unidades a cada 10 anos, a cada 50 anos, a cada 100 anos. Bom, eu tenho agora uma equação, né? Anos vezes a quantidade que diminui para eu chegar numa idade. O problema é que quem pode garantir que por causa das condições do nosso planeta, por exemplo, o carbono não está desgastando mais agora do que ele desgastava há 1000 anos atrás? Ou o contrário, quem pode me garantir de que ele não está se desgastando menos do que ele se desgastava antes? Então percebe que esse dado científico ele não é preciso. A ciência diz que é preciso, mas não é preciso, porque ele é fruto de uma observação feita em 300 anos para um planeta que eles dizem ter 30 bilhões. Isso não é observação. Não é igual você pega um carro, esses carros que tem... esse exemplo é bom. Sabe esses carros que tem computador de bordo que mostra quanto você está consumindo? Instantaneamente? Então, você pega uma estrada, põe o seu carro em quinta, numa reta, e fica só cutucando o acelerador. Está lá. Vai mostrar que o carro faz 30 km com litro. E aí você pega 10 km num retão, Castelo Branco, e chega para um amigo seu e fala assim, meu carro faz 30 km com litro. Ele está mentindo? Não, não está. Ele está falando a verdade, mas não está dizendo toda a verdade. Ele esqueceu de dizer que ele faz 30 km com litro se ele estiver numa reta, se você estiver só encostando no acelerador. Mas quando você chega numa subida que você precisa apertar, ele vai fazer 5. Entendeu? E a história do carbono 14 é essa. Nós estamos observando o quê? 10 quilômetros dentro de uma rodovia de milhares de quilômetros. E estamos fazendo um cálculo com base nessa observação. Por isso, Josias, esses dados científicos que tentam desmentir a cronologia da Bíblia, eles são imprecisos. Porque eu tenho um livro, esse sim. Esse livro tem 2000 anos que ele foi terminado de ser escrito. E desde o primeiro texto que foi escrito até o término dele, foram 2000 anos. Portanto, desde a primeira letra que foi escrita até agora, já foram 4000 anos. Os dados desse livro são muito mais confiáveis do que ciência. Ciência que começou a ser feita nesses padrões, como, por exemplo, do carbono 14, há pouco mais de um século. Quem tem mais confiabilidade? Entendeu? O problema é que quando você coloca isso na televisão, eles colocam de um jeito que parece que é a verdade absoluta, né? E não é. Então, na cronologia bíblica, nós estamos entre 8 e 10 mil anos de existência. Pela cronologia bíblica. Tá? Não tem como ser mais do que isso e nem como ser menos do que 8. Pela cronologia bíblica. Agora, a gente é limitado demais, né? Então essas informações são as que a gente dá conta de colher nas Escrituras. Quando a gente estiver lá na Nova Terra, a gente vai ter tempo para ir até Jerusalém, chegar diante do trono do Senhor Jesus e falar assim, olha, agora é minha vez, estou aqui com a lista de perguntas e eu preciso que o Senhor me dê algumas respostas, se o Senhor quiser dar também, né? Mas Deuteronômio 29, 29 diz, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as ocultas pertencem a Deus. E tem que pertencer mesmo, porque é igual um pai que não conta tudo para o filho para dizer, ó, agora vem cá que eu quero te contar um segredo. Eu acredito que a nossa história eterna, ela vai ser assim, Deus vai chamar a gente. Não, vem cá, deixa eu contar algumas coisas que você não ficou sabendo antes. Eu quero contar para você.
É. E isso, imagine que beleza existe nisso. É relacionamento de pai e filho, é isso que nós vamos ter. É o nosso irmão mais velho, Jesus, vai falar, vem aqui. Deixa eu te contar coisas que você não viu, porque elas aconteceram antes de você existir. E agora você pode saber. Eu penso em céu assim. Eu não penso em céu num lugar estático. Eu penso num lugar dinâmico, onde eu vou saber de coisas, eu vou descobrir coisas, eu vou aprender coisas. Quem vai me ensinar vai ser o próprio Filho de Deus. Isso vai ser muito, muito maravilhoso. Que Deus nos ajude a confiar em Jesus e a depender dele a cada dia, e não negociar essa fé por nada, porque o que ele tem guardado para nós não dá nem para ser descrito com palavras. É muito grande, é muito extraordinário. Não posso trocar isso pelas migalhas que esse mundo oferece. Vamos orar? Senhor, nos ajude, Pai, a pensar na glória. Nos ajude, ó Deus, a sonhar com a glória eterna. Nos ajude, ó Deus, a estudar a Tua palavra e reter aquilo que o Senhor já revelou a respeito destes últimos dias, para que nós vivamos preparados, ó Deus, e para que a gente alimente no nosso coração essa expectativa, assim como a Tua palavra diz que a própria criação, que é irracional, ela tem em si uma ardente expectativa pelo fim, pelo último dia, que muito mais haja em nosso coração expectativa por isso, ó Deus, porque as promessas que o Senhor nos tem feito a respeito, ó Deus, do novo céu, da nova terra, da nossa vida eterna, elas são, ó Deus, magníficas. E, ó Deus, é uma pena que nós gastemos tão pouco tempo sonhando e pensando nelas. Por isso nós pedimos ao Senhor nessa noite, ajude-nos, ó Deus, a deslumbrar, a pensar, a sonhar com estas coisas. E, ó Deus, cada dia mais entregar nossa vida ao Senhor, depender do Senhor. E também, ó Deus, cultivar no nosso coração essa expectativa santa por esses dias, por esses lugares. Que os nossos sonhos, ó Deus, não sejam apenas sonhos materiais, associados às coisas desta vida. Porque a Tua palavra diz que se nós só sonharmos com isso, nós na realidade somos pessoas infelizes, porque a grande felicidade é ter esperança e sonhar com a glória eterna. Assim, ó Deus, ajude-nos através desse estudo panorâmico, ó Deus, do reino do Senhor, nos ajude a lançar os nossos olhos, o nosso coração à frente, para que a gente sonhe e pense na eternidade todos os dias da nossa vida. Que isso inspire a nossa vida e inspire a vida dos nossos filhos também. Pedimos isso, ó Deus, e te agradecemos por essa noite em nome de Jesus. Amém, Senhor.